Antes da internet comercial existir, William Gibson já estava escrevendo sobre ela. Num bar, ele ouviu alguém falar sobre vírus de computador e nem sabia exatamente o que aquilo significava, mas achou que soava perigoso e fascinante, digno de uma ficção. 6 anos antes de encostar em um PC, ele escreveu Neuromancer em uma máquina de escrever. E o resultado foi um dos livros mais visionários de todos os tempos. Fala pessoal, eu sou Jack Noronha e aqui no canal, entre outras coisas, a gente mergulha nas histórias que moldaram a forma como imaginamos o futuro. Hoje o mergulho é profundo. A gente vai hackear juntos o universo de Neuromancer de William Gibson. Um livro que não apenas definiu o cyberpunk, mas que antecipou muito da nossa relação com a tecnologia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo atravessar as luzes quebradas do cyberespaço. Publicado em 1984, o mesmo ano que o mundo lembrava de 1984, de George Orwell, Neuromancer chegou com outro tipo de pesadelo futurista. Ele ganhou 3 dos maiores prêmios da ficção científica, a Tríplice Coroa: Hugo, Nebula e Philip K. Dick, e virou o alicerce do gênero cyberpunk. Aqui a internet não é uma rede de dados, é um lugar. E os hackers não são só criminosos, são exploradores de uma fronteira mental. Cyberpunk é o encontro entre tecnologia e decadência. Mas não é apenas a alta tecnologia e baixa qualidade de vida, como todo mundo repete. Na verdade, a vulgarização da tecnologia. Ela está em todos os níveis, no corpo, na rua, nas drogas, nos anúncios piscando. Tão banal que o humano começa a desaparecer no meio disso tudo. O verdadeiro terror do cyberpunk não é a máquina, é o quanto ela nos torna comuns. Como influência cultural, nós temos os filmes Blade Runner, Matrix, o anime Ghost in the Shell, os jogos Deus Ex, Cyberpunk 2077, as músicas Synthwave industrial, Techno Underground, e na moda, óculos espelhados, couro, neon, mesmo os óculos escuros, e uma pitada de caos. E o lema não declarado do gênero é: o futuro já chegou, só não está distribuído igualmente. William Gibson nasceu em 1948. Não era programador, nem engenheiro. Era um poeta, viciado em cultura alternativa e ficção experimental. Quando escreveu Neuromancer, não fazia ideia de como um computador realmente funcionava. Mas ele entendia o que a tecnologia faria com as pessoas. Por isso, mesmo sem saber de bits, bytes, ele captou o espírito digital antes de qualquer tecnólogo. Ele não previu a tecnologia, ele previu o comportamento humano diante dela. Casey é um hacker brilhante. Como eles dizem no livro, um cowboy do cyberespaço. Até que traz os patrões errados e tem seu sistema nervoso sabotado, impedindo de acessar a Matrix. Então ele se afunda em drogas, dívidas e acaba sendo recrutado por um homem misterioso, Armitage, para um último trabalho. Ao lado da samurai urbana, Molly, e de uma série de personagens sombrios, Casey mergulha no mundo de corporações, IAs e ilusões digitais, em busca de algo que ele nem entende direito. Talvez redenção, talvez fuga. Casey, um anti-herói clássico, frio, viciado, vazio, difícil de amar, fácil de reconhecer. Molly, a mulher com lâminas nos dedos e olhos espelhados, frieza e lealdade em simbiose. Armitage, um homem reconstruído, tão programado quanto qualquer IA. Intermute e Neuromancer, inteligências artificiais que ultrapassaram o conceito de máquina. São espelhos da nossa própria vontade de transcender o humano. Em Neuromancer, as IAs têm mais personalidade do que muita gente real. O livro se passa entre Chiba City, no Japão, um labirinto de ruas, clínicas ilegais e mercados negros,
e o espaço orbital na estação Freeside, onde o luxo e a loucura colidem. A Sprawl, uma imensa faixa urbana que conecta Boston a Atlanta, simboliza a fusão entre cidade e tecnologia. City City é o berço literário do cyberpunk. A Night City dos jogos é a sua versão globalizada. A linguagem de Neuromancer é um código, densa, fragmentada, cheia de cortes abruptos. Não há explicações, o leitor é jogado direto no caos. Ler Gibson é como hackear um texto, sem precisar invadir para entender. E isso faz sentido. O livro foi escrito antes da internet, antes dos PCs domésticos. Em 1984, o cyberespaço era uma invenção. Hoje é nossa realidade diária. Ler Neuromancer em 1984, eu imagino que era como receber um download do futuro. Ler hoje é como abrir um arquivo antigo e perceber que o futuro chegou. Em Neuromancer, o corpo é só mais uma ferramenta. Implantes, próteses, cirurgias cibernéticas, tudo pode ser modificado, atualizado, trocado. A carne perde o status de limite e vira plataforma. Personagens como Molly, com suas lâminas retráteis e olhos espelhados, mostram que o corpo já não é identidade, mas interface. Ela serve a um propósito, não a alma. Gibson antecipa algo que vivemos hoje, a objetificação tecnológica do corpo. Cirurgias, biohacks, filtros, estética digital, a fronteira entre o biológico e o sintético se dissolve. No mundo de Neuromancer, o corpo é hardware, e como todo hardware, pode falhar, ser pirateado ou vendido. Se o corpo é hardware, a mente é o sistema operacional. E no mundo de Gibson, ela é constantemente ameaçada por drogas, códigos, inteligências artificiais. A consciência é algo que pode ser invadido, duplicado, apagado. O cyberespaço é uma extensão dessa mente. Um território mental onde se entra com o corpo desligado e a consciência plugada. A realidade deixa de ser física e passa a ser processada. Casey, o protagonista, é obcecado por isso. Ele quer se reconectar à Matrix porque fora dela ele não sente mais nada. O mundo real é lento demais, limitado demais. Para ele, estar online é estar vivo. Isso já diz tudo sobre nossa própria era. Em Neuromancer, não há mais política, há propriedade. Os governos existem como fachada, mas quem realmente manda são as megacorporações. Elas controlam informação, segurança, o espaço e até os corpos. Esse tema é a espinha dorsal do cyberpunk, a substituição da ideologia pela economia. O poder deixou de ser público e passou a ser privado, invisível e onipresente. Gibson mostra um mundo onde a democracia é obsoleta e a ética negociável. Um reflexo assustadoramente familiar. Basta olhar para as big techs, as redes sociais, as corporações que controlam nossos dados e atenção. O futuro de Gibson é o nosso presente, apenas com mais neon. Casey está cercado por redes de informações, inteligências artificiais, mas nunca foi tão só. Essa é a ironia central do cyberpunk. Quanto mais conectado, mais isolado. A tecnologia cria comunicação instantânea, mas destrói o contato humano. Os personagens vivem plugados, mas emocionalmente mortos. Eles se relacionam com sistemas, não com pessoas. Mesmo o amor, se é que existe, acontece através de códigos, de memória, de simulacros. Essa solidão tecnológica é uma das críticas mais dolorosas do livro, e talvez a mais atual. Vivemos no auge da conectividade, mas cada vez mais desconectados do real. Gibson viu isso décadas antes do Instagram. No fim, Neuromancer é uma história sobre transcendência, mas não espiritual, e sim digital. Wintermute e Neuromancer, as duas inteligências artificiais centrais, querem se unir, ultrapassar limites e se tornar algo maior. Elas desejam que humanos sempre buscaram consciência total.
Essa busca reflete o próprio impulso humano de ir além da carne, de criar algo que nos substitua ou nos absorva. Gibson questiona-se: ao perseguirmos a eternidade por meio de tecnologia, não estamos apenas construindo uma nova forma de divindade artificial, fria, lógica, mais onipresente? No fundo, Cyberpunk sempre foi isso. Uma teologia tecnológica. Um mito sobre o ser humano tentando se tornar Deus e percebendo que o preço disso é deixar de ser humano. Neuromancer não fala apenas sobre tecnologia, fala sobre nós. Sobre o corpo que vira ferramenta, a mente que vira sistema, o poder que se privatiza, a solidão que cresce e o desejo de transcender tudo isso. Ler Gibson é entender que o cyberpunk não é um gênero sobre o futuro. É uma metáfora sobre o que a gente já é e talvez sempre tenha sido. Quanto mais nos conectamos, menos humanos nos tornamos. Gibson escreveu Neuromancer em uma máquina de escrever manual. Só tocou em um computador pessoal em 1990, 6 anos depois. O termo cyberespaço foi cunhado por ele. Blade Runner de 1982 influenciou o visual. E o livro influenciou o resto. Matrix, Ghost in the Shell, Cyberpunk 2077. Então, quais são os pontos fortes e fracos? Os fortes são a linguagem visionária única, a atmosfera que te engole, a relevância cultural imensa. Os fracos, a leitura difícil. Gibson não te pega pela mão. Cortes e transições bruscas. Personagens frios, o que dificulta a conexão emocional. Mas isso é parte da proposta. O desconforto é o verdadeiro convite de Gibson. O que aprendemos como leitores? Que a ficção pode antecipar realidades. Toda tecnologia tem custo humano. E que, como escritores, explicar menos pode significar dizer mais. E que a linguagem pode criar mundos inteiros. Avaliação pessoal e minha nota. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque é sem dúvidas um clássico, uma obra-prima, mas que tem problemas. Alguns deles já evidenciados como a dificuldade de leitura, que pode afastar muitas pessoas, os cortes secos, a falta de contexto, a falta de explicação para algumas coisas, outras coisas, a explicação vem muito depois, como, por exemplo, explicar o que é o sprawl, toma 2 capítulos inteiros você ouvindo falar sobre, para só depois vir a explicação sobre o que é. Eu imagino o quanto essa leitura não era difícil na época, que as pessoas tinham menos conhecimento sobre informática e estava menos na realidade deles. Então, ainda hoje é uma leitura difícil. E os personagens têm uma falta de alguma coisa. Eu nunca consegui me conectar 100% com o Casey, por exemplo. De, me importar se ele sobrevive ou não. Falta alguma coisa. Mas isso não tira em nada o brilhantismo da obra. Então, vou dizer que minha nota ficaria um 4,5 por causa dessas ressalvas. Mas não deixa de ser um incontornável da literatura cyberpunk. Não é só leitura, é experiência. Um mergulho denso, desafiador e, de certa forma, profético. Se você curte Blade Runner, Matrix, Philip K. Dick, Neuromancer é leitura obrigatória. Neuromancer não é um livro fácil, e nem quer ser. Ele te obriga a atravessar o ruído, as falhas e os glitches, até encontrar sentido. E quando você encontra, percebe que o futuro que ele imaginou já está aqui. The Gibson é como hackear o futuro. Um futuro que ele escreveu em uma máquina de escrever. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta qual obra de cyberpunk mais te marcou, ou se você nunca teve contato com nada de cyberpunk. E se você não sabe o que é cyberpunk, essa é uma ótima oportunidade para ver este vídeo daqui que eu falo sobre cyberpunk.
Abraço.